Quando falamos o nome integral, provavelmente vem isso em sua cabeça. Não estamos falando desse tipo de integral. Mas então, o que é a integral? Pensou em integral, pensou em área. Bom, nós conhecemos alguns tipos de área, por exemplo, a área de um retângulo, a área de um triângulo. Mas então, como calcular a área sobre uma curva? Então, dessa forma tentaremos aproximar o cálculo dessa área. Não existe uma forma para calcularmos a área sobre uma curva. Então, nossa primeira tentativa será aproximar o cálculo dessa área utilizando dois retângulos. Bom, mas como podemos perceber, haverá uma área excedente, e é claro que essa área excedente implicará no resultado concreto da área sobre a curva. Bom, como podemos melhorar isso? Podemos dividir a área sobre a curva em uma quantidade maior de retângulos, mas, como podemos observar, mesmo assim ainda haverá uma pequena área excedente, o que implicará no resultado final do cálculo da área sobre a curva. Bom, então o que podemos fazer para calcular essa área? Podemos dividir a área sobre a curva em pequenos retângulos tão pequenos e tão finos como se fossem essas linhas, tendendo ao infinito. A partir da somatória da área de todos os retângulos, teremos a área sobre a curva. Dessa maneira, foi pensado na antiderivada, que seria a integral. Como foi demonstrado nos exemplos, o que nós diminuímos foi a variação de ΔX. E quanto mais eu diminuo a variação do ΔX, assim eu aumento a precisão do cálculo da área. Bom, a área do retângulo ela é dada pelo ΔX, que é a variação do nosso x, vezes a altura. Mas como calculamos a altura nessa figura? Bom, nós podemos ver que em cada ponto distinto nós teremos uma altura diferente. Essa primeira altura teremos f de x1, onde a variação de x é 1. Mas já nesse outro ponto, a variação do x é outra e a altura também é outra, então teremos f de x2. Então, nós podemos dizer que a nossa altura é f de xi, onde i é qualquer número que esteja no intervalo da função. F de xi vezes o ΔX. Isso nos dá a área de um retângulo. Mas nós precisamos da área de todos os retângulos. Então, vamos colocar esse E, que na verdade é chamado de sigma, que representa somatória. Vamos completar esse sigma colocando o n em cima e i igual a 1. Ou seja, nós começaremos no i igual a 1 e terminaremos no i igual a n, xn, que pode ser qualquer valor. Mas a área exata do retângulo só poderá ser calculada se o mesmo for da espessura de uma linha. Mas para isso, nós precisaremos que a variação do ΔX ela seja tão pequena que a área desse retângulo seja exata. Então, nós colocaremos que o limite da variação do x, ou seja, do ΔX, tende a zero. Isso que nós obtemos é a definição de integral. O limite de ΔX tendendo a zero é a somatória de f de x1 vezes ΔX. Mas não é essa forma que nós encontramos o cálculo da integral. Então, isso foi escrito da seguinte forma. Esse S representa a soma, assim como o sigma representava, o f de x, que é a função da nossa curva, vezes o dx. O dx nada mais é que a variação da nossa variável, que no caso é x. Como se ler isso? É a integral de f de x dx. Além dessa forma que foi apresentada a integral, podemos colocar esse a e esse b, que representam os limites de integração. E essa integral vai fornecer a área. Bom, então vamos para a definição de integral.
Para explicar a integral, nós tomamos como base o exemplo de cálculo de área. Daí temos que a integral é o procedimento de dividir o todo em partes infinitas. O século XX trouxe grandes avanços para a matemática, principalmente pelas novas áreas de pesquisa abertas. Porém, a maior realização matemática do período foi a invenção do cálculo diferencial e integral. O conceito de integral se iniciou anos antes de Cristo. Os gregos tinham facilidade com as figuras geométricas planas e estavam buscando uma maneira de determinar a área de certas figuras com curvaturas. Porém, para chegar a essa descoberta, a humanidade estuda o assunto há séculos, buscando respostas para os problemas de áreas e tangentes. E atualmente, com a contribuição de diversos pensadores, percebe-se que a aplicação do cálculo é muito maior do que inicialmente imaginado. Os primeiros registros datam de 1800 a.C. e desde a antiguidade, grandes nomes como Arquimedes, Kepler deram sua contribuição ao estudo até que no século XVII, Newton e Leibniz chegaram independentemente às formas para utilizar o cálculo de maneira funcional. O cálculo integral é a mais poderosa ferramenta matemática da atualidade. Sua descoberta tem contribuído para a evolução de diversas outras ciências. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know